para onde vai o dinheiro público, afinal? Quem é que decide se a grana vai para uma estrada nova, um hospital, ou para pagar os juros da dívida? Pois é. O orçamento do governo muitas vezes parece uma caixa preta, sabe? Um processo super complexo, E é, mas que no fim do dia define as prioridades do país, né? exatamente. E a nossa missão hoje é justamente tentar abrir essa caixa. A gente recebeu um material de estudo bem denso sobre o sistema de planejamento e orçamento do Brasil. Bem denso mesmo, cheio de termos técnicos, diagramas, artigos de lei. E até decisões do Supremo Tribunal Federal. A ideia aqui é traduzir isso tudo, tentar entender os 3 pilares desse sistema PPA, LDO e LOA, ver como eles se conectam e, bom, como isso afeta a vida real. Ok, vamos analisar isso tudo. Ótimo. E o ponto de partida, eu acho, é entender que o orçamento não é só uma lei que aparece no fim do ano. Certo. É um sistema, quase um organismo vivo, assim, com peças que dependem umas das outras. É como planejar uma longa viagem de carro. Você não decide só o destino final. Você precisa de um plano para cada etapa do caminho. Uma viagem de carro, gostei da analogia. E como seriam essas peças no nosso planejamento de viagem, então? A gente pode pensar assim, o grande destino, o plano da viagem de 4 anos, é o PPA, o Plano Plurianual. O planejamento estratégico. Isso, de médio prazo. Depois, você tem o plano para o ano que vem, a rota daquele trecho específico. Essa é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A parte mais tática. Ok. E, por fim, o GPS do dia a dia, com cada gasto detalhado, combustível, pedágio, alimentação. Esse é o orçamento de verdade, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. PPA, LDO, LOA. Estratégia, tática e operação. E quem é o piloto que desenha esse mapa todo? Aí está um ponto crucial que as fontes batem muito na tecla. Quem dá o pontapé inicial em tudo isso é sempre o Poder Executivo. O presidente e sua equipe. Exato. O Congresso não pode, chegar do nada e dizer, olha, tive uma ideia de orçamento aqui. Eles entram no jogo depois, para discutir, para ajustar, aprovar. Mas a proposta inicial é sempre do executivo. Sempre. Certo, então vamos começar pelo topo, pelo destino final da nossa viagem. O PPA, esse plano de 4 anos. Muita gente pode pensar que é só um documento com boas intenções, sabe? Uma carta de princípios do governo que assume. É isso mesmo ou a coisa mais séria? É muito mais séria. As fontes usam até um mnemônico fácil, DOM, para lembrar o que ele estabelece. DOM. Diretrizes, objetivos e metas para a administração pública. Mas o mais importante é que ele tem força de lei. Ele é focado nos grandes investimentos nas despesas de capital. Sobre as coisas grandes. Isso. E nos programas que duram vários anos. E ele é regionalizado, ou seja, ele tem que olhar para o Brasil como um todo e dizer como vai distribuir os investimentos entre as diferentes regiões. Ok, mas na prática, o que acontece se um governante resolve, sei lá, começar uma obra gigantesca que não estava nesse plano? Aí é que a coisa fica séria. As fontes citam o artigo 167 da Constituição, e ele é taxativo. E o que ele diz? Nenhum investimento que ultrapasse 1 ano de duração pode ser iniciado se não estiver previsto no PPA, ponto. Tem uma exceção, que é uma lei específica que autoriza a inclusão, mas a regra é muito clara. E se a regra for desrespeitada? Uma multa, um puxão de orelha. Crime de responsabilidade. O gestor pode até perder o mandato. Uau! Isso mostra que o PPA não é um documento para ficar na gaveta. É a trava de segurança legal para os grandes gastos do governo. E tem outra coisa que o material chama de pegadinha comum. Qual? É que os outros planos do governo, tipo o Plano Nacional de Educação, o de Saúde, eles precisam se adequar ao PPA, não o contrário. Ah, então PPA é o guia-mestre, a Constituição do Planejamento. Exatamente. Ele que manda. Entendido. Então o PPA é o nosso destino final, chegar à Bahia em 4 anos. Mas, bom, isso não me diz como vou sair de São Paulo amanhã, como esse plano gigante se conecta com o que o governo vai fazer no dia 1º de janeiro. Exato. É aí que entra a segunda peça, a ponte tática, a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso. Seguindo a analogia, se o PPA é chegar à Bahia,
A LDO é o plano para o primeiro ano. Neste ano, nossa meta é chegar a Minas Gerais. Ela vai definir as metas e prioridades para o ano seguinte, orientando a elaboração do orçamento propriamente dito. E o que tem nesse plano de viagem anual é só uma lista de prioridades? É muito mais que isso. O conteúdo da LDO vem de dois lugares, da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Certo. A Constituição diz que ela define metas, prioridades e como a legislação tributária pode mudar. Já a LRF, que é uma lei mais focada no controle das contas, adicionou um monte de outras funções. Tipo o quê? É na LDO que se definem as regras para controle de custos e principalmente os critérios para limitação de empenho. Limitação de empenho. Esse é um daqueles termos que assustam. Dá para traduzir? Com certeza. Pensa no orçamento da sua casa. No meio do mês, você percebe que um dinheiro extra que você contava em receber não vai entrar. Acontece. Para garantir que as contas essenciais, como aluguel e luz, sejam pagas, você decide congelar os gastos não essenciais. Nada de cinema, nada de restaurante. A limitação de empenho é exatamente isso, só que na escala do governo. É o freio de emergência. Perfeito. É um freio de emergência que o governo puxa quando percebe que a arrecadação de impostos está vindo abaixo do esperado. Faz sentido. É uma medida de prudência. E é a LDO que diz quando e como esse freio pode ser acionado. Exato. A LDO vem com dois anexos super importantes. O primeiro é o anexo de metas fiscais. Que é onde o governo promete os números. Isso. Quanto espera arrecadar, quanto pode gastar, qual o resultado esperado para as contas públicas. E o fascinante é que isso não é só para o ano seguinte, mas para os 3 anos à frente, o que dá mais previsibilidade. E o outro anexo? É o anexo de riscos fiscais. Eu gosto de pensar nele como o mapa de perigos da viagem. Ele identifica coisas que podem dar errado e bagunçar o orçamento. Por exemplo, uma grande ação judicial que o governo pode perder e ter que pagar uma indenização bilionária. São os chamados passivos contingentes. E se um desses riscos acontecem? Se um risco se materializa e a arrecadação cai, a LDO já deixou as regras prontas para a limitação de empenho ser acionada. Mas eles podem congelar qualquer gasto? Podem, sei lá, decidir não pagar aposentadorias para cumprir a meta? Não, de forma alguma. As fontes são bem claras sobre o que é protegido. Existem despesas que não podem ser limitadas. Quais? O mnemônico do material é PEST. Despesas com o pessoal, o serviço da dívida e as transferências constitucionais para estados e municípios. Peste. Ok. Além disso, a própria LDO pode proteger outras áreas que considera essenciais. É uma forma de garantir que o freio de emergência não desligue o motor do carro, entende? Perfeitamente. Ok, passamos do plano de 4 anos, o PPA, para o roteiro do ano, a LDO. Chegamos então na ponta, no dia a dia, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. É aqui que a gente vê a lista do supermercado, certo? Onde cada centavo vai ser gasto. Exatamente. A LOA é o nosso GPS diário. Um diagrama nas fontes mostra isso de um jeito simples. A LOA contém a previsão da receita. Previsão porque é uma estimativa, né? Isso, o governo não tem certeza de quanto vai arrecadar. E do outro lado, a fixação da despesa, que é o limite máximo que o governo está autorizado a gastar em cada área. E esse orçamento é um bolo só? Ou ele é dividido? Ele é dividido em 3 grandes partes. Primeiro, o orçamento fiscal, que é o principal, cobrindo os 3 poderes, ministérios, autarquias. A máquina pública. Isso. Depois, o orçamento de investimentos, que é específico para as estatais em que a União é acionista majoritária. E o terceiro, que é gigantesco, é o orçamento da Seguridade Social. Seguridade Social, estamos falando de quê exatamente? Estamos falando do tripé: saúde, previdência e assistência social. É um orçamento com fontes de financiamento próprias e que movimenta uma quantidade, enorme de recursos. E o material aponta uma função surpreendente para esses orçamentos, né? Algo sobre desigualdade. Sim, e é um detalhe muito importante.
A Constituição determina que os orçamentos fiscais e de investimentos devem ser usados como ferramenta para reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Usando um critério populacional, por exemplo. Exato. Mas e aqui está o pulo do gato. Essa obrigação não se aplica diretamente ao orçamento da Seguridade Social. Que curioso. Quer dizer que na hora de distribuir o dinheiro da saúde ou da previdência, o critério não é, por lei, diminuir a diferença entre um estado rico e um pobre? A lógica é outra. Os benefícios da Previdência, por exemplo, são direitos individuais, não dependem da região onde a pessoa mora. Mas na parte dos investimentos, dos outros orçamentos, essa diretriz de reduzir a desigualdade é explícita. É mais um exemplo de como as peças se conectam. Sem dúvida. Um detalhe na LOA que remete a um princípio constitucional. Agora vamos para a parte que talvez seja a mais agitada dessa viagem, a política. A gente viu que o Executivo propõe o orçamento, mas o Congresso Nacional, com seus 513 deputados e 81 senadores... Eles não ficam só assistindo, não. Imagino que não. Qual a principal ferramenta deles para colocar a mão nesse plano? A ferramenta são as famosas emendas parlamentares. É o jeito que o Legislativo tem de alterar a proposta do Executivo. Um deputado quer construir uma ponte na cidade dele. Um senador quer mandar verba para um hospital no seu estado. É via emenda que eles tentam fazer isso. Mas é uma festa do pode tudo, cada um pede o que quer e pronto. Longe disso. Existem regras bem rígidas. Primeiro, qualquer emenda precisa ser compatível com o PPA e com a LDO. Não dá para ir contra o planejamento. Não dá. Segundo, e essa é a regra de ouro, não existe almoço grátis no orçamento. Se um parlamentar quer adicionar um gasto, ele precisa dizer de onde o dinheiro vai sair. E a única fonte permitida é cancelar outra despesa que já estava na proposta. Ah, então é o tal do cobertor curto, para cobrir a cabeça, descobre o pé, e eles podem cortar qualquer despesa para bancar uma emenda. Não. Existem despesas intocáveis, aquelas que eu mencionei antes, com o mnemônico PEST. Pessoal, serviço da dívida e transferências. Exato. Essas áreas são sagradas, não podem ser remanejadas para financiar emendas. Falar em emendas me leva a um assunto que dominou o noticiário e que as fontes abordam, o tal do orçamento secreto. Como isso se encaixa nessa história? O orçamento secreto era o apelido dado às emendas de relator, identificadas pela sigla RP9. E o ponto central, segundo a decisão do STF citada nas fontes, é que esse mecanismo foi declarado inconstitucional. Peraí, mas por quê? Não era só mais um tipo de emenda? O STF entendeu que não. A decisão fala que a prática violava princípios básicos da administração pública. Como transparência. Transparência, impessoalidade, publicidade. Na prática, eram negociações ocultas entre o governo e parlamentares. Não dava para saber quem pediu recurso, qual foi o critério para escolher a cidade que ia receber, quem era o pai da obra, sabe? Entendi. Era uma quebra total da lógica de planejamento e de fiscalização que o sistema PPA, LDO, LOA tenta criar. Exatamente. Era um sistema paralelo e secreto funcionando dentro do orçamento que deveria ser público. É impressionante. E as fontes citam outras duas decisões do STF que são interessantes. Uma diz que aumento de salário para servidor público só pode rolar se tiver uma autorização específica na LDO daquele ano. Sem isso, não acontece. E a outra? A outra é uma distinção sutil. Enquanto as leis de orçamento, o PPA, LDO, a LOA, só podem ser propostas pelo Executivo. Certo. Leis sobre impostos, mesmo que diminuam a arrecadação, podem ser propostas por parlamentares. Entendemos as peças e o jogo político, mas como tudo isso acontece no tempo? Existe um calendário fixo? É o que chamam de ciclo orçamentário, certo? Isso. O ciclo tem 4 fases: elaboração, discussão e aprovação, execução e, por fim, controle. E é um ciclo misto, né? É um ciclo misto. O Executivo elabora e executa. O Legislativo discute, aprova e controla. E ele não começa em janeiro e termina em dezembro. É um processo contínuo. Como assim? Enquanto o orçamento deste ano está sendo executado, o do ano que vem já está sendo discutido no Congresso. E o do ano seguinte já está sendo elaborado nos ministérios. Isso me leva a uma pergunta fundamental sobre a fase da execução. Depois de
todo esse processo, de toda essa discussão, o governo é obrigado a gastar o dinheiro como foi aprovado ou ele ainda tem a palavra final? Essa é a grande mudança do orçamento brasileiro nos últimos anos. Tradicionalmente, nosso orçamento era autorizativo. O que significa que o Congresso dava uma autorização, mas não uma ordem. Exato. O governo podia, por critério político, decidir não liberar a verba. E isso mudou. Mudou em parte. Hoje, como as fontes descrevem, nosso orçamento é autorizativo com traços de impositivo. Impositivo significa obrigatório. Então algumas coisas agora são obrigatórias. Exatamente. E esses traços são justamente algumas emendas parlamentares. Quais delas se tornaram obrigatórias? As emendas individuais de cada deputado e senador são de execução obrigatória. O valor total delas tem um limite, 2% da receita corrente líquida do ano anterior. E tem aquele detalhe da saúde, né? Tem. Metade desse dinheiro, ou seja, 1% da RCL, tem que ir obrigatoriamente para a saúde. Além delas, as emendas de bancada estadual, aquelas do conjunto de parlamentares de um estado. Isso, também se tornaram impositivas, com um limite de 1% da RCL. Então, para essas emendas, acabou a desculpa. O dinheiro tem que sair. Tem que sair. A única exceção, segundo o material, é se houver um impedimento de ordem técnica. Por exemplo, A emenda prevê a construção de uma creche, mas a prefeitura não apresentou o projeto de engenharia. Aí não tem como liberar o dinheiro. Fora isso, virou um direito do parlamentar e do cidadão que ele representa ver aquele recurso executado. e as emendas de comissão? Essas continuam sendo autorizativas, não são obrigatórias. Certo. Chegando ao final da nossa análise, acho que conseguimos montar o quebra-cabeça. O que vimos é que o orçamento do Brasil, apesar de complexo, ele tem uma lógica. Ele é hierárquico como a nossa viagem. Exato. O PPA é o destino final, a LDO é o plano de rota anual e a LOA é o GPS do dia a dia. Vimos também uma divisão de papéis bem clara. O executivo propõe o caminho, mas o legislativo pode sugerir desvios e paradas, através das emendas, desde que siga as regras do jogo. E, crucialmente, vimos que o motorista, o executivo, não tem mais total liberdade sobre quando acelerar ou frear, porque parte do trajeto, das despesas, agora é obrigatória. E, por fim, vimos o judiciário atuando como um fiscal de trânsito importante, como no caso do orçamento secreto, garantindo que as regras de transparência sejam seguidas por todos. Entender essa estrutura, no fim das contas, é fundamental para a gente poder cobrar e participar como cidadã. Isso. E isso nos deixa com um pensamento para o futuro. As fontes detalham bem os dois tipos de controle tradicionais. O controle interno, que cada poder faz sobre si mesmo, e o controle externo, feito pelo Legislativo com a ajuda do Tribunal de Contas. Certo. Mas a decisão do STF sobre o orçamento secreto mostra uma intervenção cada vez mais forte do Judiciário em questões que antes eram consideradas puramente políticas. Isso levanta uma questão importante. Será que estamos vendo a consolidação de um controle judicial como um terceiro e poderoso pilar de fiscalização do orçamento? E quais seriam as consequências disso para o equilíbrio entre os poderes na hora de gerir o dinheiro público?